Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente André Sanches abriu o jogo, concedeu uma entrevista para a Band e respondeu tudo aquilo que lhe foi perguntado. O Thiago Nunes vai ter tempo para trabalhar? Ele realmente ligou para o Mano Menezes? Roger Guedes e Keno interessam? Jô e Balbuena podem voltar? Tudo isso eu te conto a partir de agora. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! São muitos assuntos, o André Sanches ficou praticamente uma hora no jogo aberto e respondeu a várias questões de todos os integrantes do programa e assuntos muito interessantes. Como ele falou durante uma hora, eu separei alguns trechos para resumir para vocês aqui sobre tudo que está acontecendo no Corinthians. A primeira informação, que até surgiu no blog do PVC, do Paulo Vinícius Coelho, de que o Mano Menezes tinha sido contatado pelo André Sanches para substituir o Thiago Nunes. Bom, imediatamente o André Sanches disse no programa que não ligou para o Mano porque se ligasse para o convidar, ele jamais recusaria. Diante disso, o André Sanches também coloca um ponto final, de certa forma, numa grande especulação de que o Mano Menezes e o André Sanches, eles não batiam, eles não se davam muito bem. De que o Mano até depois que saiu do Corinthians, por algumas declarações e tal, ele havia fechado as portas no clube. Pelo menos na gestão André Sanches, não me parece que seja isso. Quando o Andrés disse que não o convidou, porque se o convidasse ele jamais recusaria, e aí depois, imediatamente eu perguntei a ele de que, mas havia uma informação de que vocês não se davam muito bem. Ele negou veementemente, disse que o Mano, desempregado, se contatado, sim, trabalharia no Corinthians, mas que hoje o Corinthians tem um técnico e ele é o Thiago Nunes. E aí a gente já passa para o segundo tema, para a segunda pauta, que se refere ao Thiago. Com resultados muito ruins, um desempenho complicado, um início de ano muito diferente daquilo que se imaginava quando ele foi contratado depois do trabalho no Atlético Paranaense. O André Sanches disse que realmente os resultados são muito ruins, que ele não é o único culpado, que a responsabilidade também é da diretoria e de alguns jogadores, mas que tem que dar tempo para o Thiago. E aí ele cita, ele usa a seguinte expressão: não muito, mas tem que dar tempo. Isso significa o quê? Que assim que os campeonatos voltarem, o Thiago vai ter, evidentemente, algum tempo para trabalhar. Algum tempo para mostrar não só resultados, mas desempenho do trabalho que ele está iniciando ainda. Mas ficou muito claro que se a coisa não acontecer, ele não vai ter a mesma resistência como já teve em outros tempos com outros treinadores. Por exemplo, foi questionado a ele que depois de ter mantido o Tite lá em 2011, numa pré-Libertadores para o Tolima, que todos lembram, consequentemente o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro e depois naquele trabalho que se segue na conquista da Libertadores e do Mundial. Se isso poderia acontecer de novo com o Corinthians, o André Sanches responde da seguinte forma: um raio, infelizmente, não cai duas vezes no mesmo lugar. Então a gente vai ter que esperar a bola voltar a rolar e o Thiago Nunes vai ter que dar uma resposta. Foi a leitura que eu fiz dessas respostas aí do André Sanches sobre o trabalho do seu treinador. Bom, tem dois jogadores que passaram recentemente pelo Corinthians e que foram campeões em 2017, eu estou falando do zagueiro Balbuena e do centroavante Jô, que podem retornar ao clube. Primeiro sobre o Jô. A situação é a seguinte: ele tem contrato com o Nagoya Grampus até o final do ano. E depois ele está livre para assinar com qualquer outro clube. Na verdade, ele já está livre a partir do meio do ano, Pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Pode ser que o Jô, e ele já falou sobre isso, espere algum contato ou de algum outro clube japonês do mercado asiático ou de algum outro clube do exterior para que ele possa seguir a sua vida em 2021. Voltando para o Brasil, a prioridade dele é o Corinthians. Perguntado sobre isso, o Andrés disse que não há nenhuma conversa, mas que as portas estão abertas. Que o Jô é um grande amigo, que sempre que ele quiser voltar, ele terá espaço no Corinthians. E como a gente já sabe que nos bastidores há essa movimentação, há essa conversa, é uma possibilidade que ainda me parece muito clara do Jô ao retornar para o Brasil. A única coisa que pode complicar é ele arrumar um clube no exterior, ele terminando o ano. Esse ano vai ser um pouco mais difícil, até por tudo que a gente está vivendo, mas a possibilidade é muito grande do Jô jogar no Corinthians em 2021. Sobre o Balbuena, hoje no West Ham, 28 anos, muito bem lá no futebol inglês e tudo mais, o André Sanches, de forma bem humorada, disse o seguinte: se ele aceitar receber o teto do Corinthians, beleza,
portas abertas para ele. Houve uma dificuldade na renovação, né, do Corinthians com o Balbuena, não sei se vocês lembram, de acordo com o empresário dele, ele pediu um valor mais alto, aquela coisa toda. O Andrés disse que houve uma discussão muito forte entre ele e o Balbuena, mas em alto nível. Eles colocaram todos os seus argumentos, todos os seus pontos, resolveram, apararam as arestas e já se sabia que o Balbuena não ficaria exatamente pelo que ele queria ganhar. Acabou indo para o futebol inglês, mas dentro do espectro profissional, ele é um grande zagueiro, se houver a possibilidade, ele vai contratar. Mas a questão é essa, né? Segundo o Andrés, ele recebe o que o Corinthians pagaria por mês para ele por semana na Inglaterra. Então tem essa dificuldade salarial que pode prejudicar muito um negócio com o Balbuena daqui para frente. E o Keno e o Roger Guedes? Muita gente colocou esses dois jogadores como possibilidade, né? Os jogadores que estão no mercado asiático, que podem retornar para o Brasil, eles foram cogitados aí em vários clubes, né? No Atlético Mineiro, no Palmeiras e no Corinthians também. O Andrés foi taxativo, não interessa. E para fechar, 3 notícias aí. A Arena Corinthians finalmente está no caminho de ser quitada. O Andrés explicou que o valor referente a Odebrecht já foi quitado, né? Porque houve um acordo lá para um pagamento menor, inclusive, do que o Corinthians devia, aquele 1,5 bilhão com juros. O valor de 500, 600 milhões já foi debitado da Odebrecht e falta o valor à Caixa Econômica Federal, que cerca de 400 a 500 milhões de reais, que o Corinthians está de forma parcelada, quitando, vai resolver a situação e em breve a Arena Corinthians será efetivamente do clube e aí será, assim como ele mesmo disse, o maior patrimônio do clube depois da sua torcida, porque toda aquela receita, né, de público, arena lotada e tudo mais, que ia para o fundo, agora o Corinthians poderá utilizar para recursos próprios. O dinheiro do Pedrinho, 20 milhões de euros, ainda não entrou. O Corinthians ainda está esperando esse valor da venda do Benfica, né, que foi concretizado. O Pedrinho ainda tem essa condição, aí pode ser que fique até o final do ano, isso não está muito definido, mas esse dinheiro ainda não entrou nos cofres do Corinthians. Deve acontecer isso até o meio do ano, para que sim, o Corinthians consiga destinar também esses recursos para pagar alguns débitos, inclusive. Nessa situação que estamos vivendo, há uma condição muito clara do presidente André Sanches sobre o salário dos jogadores. Tem clube cortando, tem clube reduzindo, tem clube fazendo acordo. Ele também foi taxativo e muito claro. Não vai reduzir salário de ninguém enquanto puder. Ele falou que enquanto houver dinheiro, todos vão receber. No momento que faltar, ele vai conversar com os jogadores dizendo, a conta não fechou. E aí a negociação será feita caso a caso, né? Mas inicialmente o Corinthians não vai reduzir salários, não vai fazer nenhum tipo de corte, não vai negociar com os jogadores. Enquanto houver a possibilidade, esses salários serão mantidos. Mas ele também alertou para a questão da televisão, né? Que é o que mantém os clubes hoje, e sem campeonatos a televisão não vai pagar. Há uma possibilidade, a gente já falou sobre isso, dos campeonatos voltarem em julho, mesmo que apenas os estaduais, e a partir de agosto, setembro, talvez o Campeonato Brasileiro. Isso ainda está muito incerto, então a gente vai ter que ver passo a passo, né, mês a mês, aquilo que vai acontecer. André Sanches, sincerão, respondendo todas as dúvidas, ou boa parte delas, do torcedor corintiano. Faltou alguma? Responda aqui nos comentários, comente o que você achou de todas essas respostas do André Sanches. Inscreva-se no canal, eu volto numa próxima. Tchau!